Conectando. Olá! Tudo Finalmente! bem? Que legal Como participar aqui você da tua está live. esse dia de hoje, esse friozinho maravilhoso londrino? Eu estou bem. Hoje eu não saí, na realidade, lá fora, então não sei como é que tá o clima lá fora, mas creio que tá delicioso como sempre, né? Maravilhoso! Eu adoro o clima daqui, então pra mim não tem problema. Maravilha! Gente, para quem não sabe, a melhor coxinha de Londres é da Sônia! É, assim dizem, né? Não sou É, eu não que só inventei. coxinha. É, assim dizem. Ela é super famosa na comunidade brasileira aqui. O ícone veio aqui contar a história dela pra gente. Então, Sônia, vamos começar do começo, né? Sim. Como que foi essa história de vou morar em Londres? Conta pra gente. Foi assim, meio que pra mim, uma surpresa, né, ô Cíntia? Eu nunca quis sair do Brasil, eu nunca tive essa pretensão. Porque às vezes as Uhum, pessoas, elas, eu quero morar fora, né? Crescem com essa mentalidade. Não, eu nunca tive esse desejo de viver fora. Na realidade, foi um desejo do pai das minhas meninas. Na época eu já era casada, bem uhum. novinha, 18, 17 anos já era casada no Brasil. Nossa, E 3 anos de casamento quando ele veio. Então foi ele que sim. deixou o Brasil primeiro, né? Ele sempre teve esse desejo de sair do Brasil. Então ele veio para a Inglaterra. Não, na realidade ele foi para Bruxelas primeiro. Ele ficou os 6 primeiros meses em Bruxelas e depois ele veio para Londres. E aí 6 meses depois que ele estava aqui na Inglaterra, aí eu vim. Então, foi um ano assim de separação, o casal, ele aqui na Europa e eu no Brasil. Então foi isso, assim, na realidade eu fiz o papel de esposa, né? Acompanhar o parceiro. Então aí foi quando eu vim, mas nunca foi pretensão minha, não. Assim, cheguei aqui, me apaixonei de cara pela Inglaterra, amo esse lugar. E aí aqui estou, né, até hoje. Maravilha. Foi que ano que você veio? 2004, 2004. 2004 eu Nossa, tem cheguei bastante aqui. tempo. Vou fazer 15 anos, né? Porque eu sempre confundo a É, data. Faz 15 anos. 16 vai fazer. Vai fazer 16 isso. Eu cheguei aqui em Bastante tempo. 2004. Faz bastante tempo. Sim. E quando, como que foi esse processo? Quando você chegou aqui, ele já estava aqui, então você já tinha uma vida tranquila, tudo estruturado, era tranquilinho, era só vir, ó, Nada, aproveitar? nada. Ele só tinha 6 meses, né, aqui. Então, eu cheguei, claro, aquele choque, não em questão do país e do clima, porque às vezes as pessoas têm esse choque, porque é Sim, frio, o idioma, não. O choque para mim foi chegar e ter que viver com outras pessoas, que no Brasil a gente não vive assim, né? Tipo, sim. dividir casa, share a casa. Então, isso para mim foi o choque, assim, de primeiro, nossa, mas eu vou ter que morar com esse tanto de gente, socorro, né? Uma loucura, assim. Então, para mim foi o primeiro choque, ter que dividir casa com outras pessoas, né? Mas não foi fácil, ele só estava aqui há 6 meses e ainda naquele início tinha muito aqueles trabalhos de kitchen pot. Hoje ainda tem, né? Mas hoje a galera chega aqui, às vezes chega na maré mansa, eles compram uma motinha e vai trabalhar de moto, eles não sabem o que é sofrer, igual 15, 16, 20 anos atrás, Hoje tem né? aplicativo, né? Você Hoje tem pode. aplicativo, hoje é tudo assim. Eu, como 16 anos de Inglaterra, a galera que tá chegando, às vezes eu me deparo com alguns brasileiros de 6 meses, um ano, novinho, eu falo, meu filho, você não sabe o que é sofrer, não. Entendeu? Não reclama, faz seu serviço caladinho, que você não sabe o que a gente passou, né? O pessoal mais, os veteranos antigos. Mas não foi fácil, mas o primeiro choque para mim foi literalmente me deparar que eu teria que viver com outras pessoas, e às vezes até pessoas de outras raças, nacionalidades diferentes. Mas depois eu fui me adaptando com aquilo e eu até gosto, até gostei, sabe? De viver essa experiência. Teve uma Sim, casa que eu cheguei a morar com 18 pessoas, então era uma loucura. Todo nossa. dia era um capítulo novo de uma novela, né? Tanto que a gente apelidou a casa de Maria do Bairro, porque todo dia era um capítulo novo da novela mexicana. Mas você era nova, você tinha quantos anos? 18? Não. 19 anos. Eu cheguei aqui, eu acho. Meu aniversário de 19 anos foi aqui na Inglaterra. Quando a 19 gente é anos. mais jovem, é um pouquinho mais simples. Hoje você consegue se imaginar É, morando numa casa com um monte de gente? Não, assim não. Hoje eu tenho a minha casa, né? Eu tenho um quarto que eu alugo ele fixo para uma senhora e eu tenho outros 2 quartos que eu alugo eles por período temporário. Então as pessoas vêm, ficam no máximo 15 dias, 2 semanas e vão. São pessoas que vêm para entrevistas de trabalhos,
São sim, estudantes que vão conhecer college, universidades, o período que eles vão sim. ficar aqui, né? Então, assim, são temporários, curtos prazos. Eu não alugo mais para a pessoa ficar. Eu só tenho um quarto fixo. E eles não me incomodam. Mas, assim, depois de muitos anos em Londres, eu ainda vivia assim, dividindo a casa com muitas pessoas, várias pessoas. E um pouco mais velha, como você falou, já me incomodava. Porque a gente, depois que você fica mais velho, você já não tem mais saco para certos tipos de coisa. Quando você Verdade. entendeu? Quando você é jovem, é tudo, entendeu? Ah, vamos viver a vida. É isso aí que tem para hoje, para agora. Quando Sim, você amadurece a sua mente, você fica um pouco mais velho, você tem pressa, entendeu? E certas coisas você não quer perder tempo. E quando sim, você convive com muitas pessoas, é muita picuinha, é muita coisinha que o povo dá, presta atenção e fica perdendo tempo com aquilo, sabe? Então, sim. hoje eu não tenho mais saco, sinceramente, para viver com 18 pessoas, não. Só Mas se naquele momento realmente foi uma experiência que até te ajudou a foi, evoluir como pessoa, né? com certeza. É. E, assim, quando você acaba de chegar, você não tem muita escolha. Eu tô falando assim, para pessoas que vêm para imigrar, para viver uma vida. Ah, vou para Inglaterra, eu vou trabalhar para salvar dinheiro. Eu não estou falando de pessoas que vêm já com requisito financeiro para estudar, para ficar num lugar legal, entendeu? Ou tem algum parente para poder te receber, que Aquela às vezes pessoa que vem com inglês e com a fluente, com pessoa que vem emprego com inglês certo, é outra vida, exato, né? é outro quesito. Eu tô falando da minha realidade, que é a realidade de 90% dos imigrantes e dos brasileiros, falando assim da nossa comunidade, que chegam aqui. Essa é a realidade. Você vai chegar, você vai dividir uma casa, muitas vezes você vai dividir um quarto, né? E um quarto ali tem 4, 5 pessoas, um quarto. Então imagina a loucura. Mas é a sua realidade no momento. Então você tem que aterrissar e viver aquilo, ou você desiste e volta para trás, né? É as Sim. opções que você tem. E qual foi o ponto, assim, da sua vinda? Porque a gente enfrenta muitos desafios, muitas vezes dá vontade de desistir, porque no Brasil a gente, querendo ou não, por mais difícil que seja a nossa vida, a gente tem parente, tem amigo, tem um certo É, conforto de suporte, né? Daquela rede de apoio que muitas vezes morando longe, longe sozinho, você não tem. a Qual foi gente não aquele ponto tem. que você falou, não, é aqui mesmo que eu vou me estabelecer, minha vida vai ser na Inglaterra agora? É quando eu engravidei da minha mais velha, da minha filha mais velha, porque eu tenho duas meninas, né? Então, quando eu engravidei dela, eu ia completar 4 anos em Londres, eu acho, 3 anos e pouco. E eu ainda Aham. tava. Porque 3 anos, as pessoas pensam que 3 anos é tipo assim. Ah, vai dar tempo de eu fazer muita coisa, sabe? Eu vou lá e vou ficar 4 anos e vou arrebentar, e eu vou voltar com uma grana. Entendeu? Milionário. 3 anos vai ter tempo suficiente, eu vou voltar assim, assado. Para algumas pessoas, 3 anos não é nada. Para mim mesmo foi nada. Não deu para mim fazer nada. 3 anos passou e eu nem vi passar. Entendeu? E a questão também do quesito do status imigratório no país, porque eu vim como turista, então 6 meses depois eu fiquei irregular. Então, 3 anos, quando eu engravidei dela, eu já estava irregular no país. Então, eu tinha muito esse meio termo. Aí eu vou voltar. Eu vou voltar. Aí eu ficava nessa, vou, não vou, vou, não vou, por causa do status imigratório e por causa dessa vida instável, porque quem vive em fora vive muito, a gente vive muito instável, é muito louco, é só quem vive fora para poder saber. Então, para mim, o ponto de partida foi quando eu engravidei dela. Porque aí eu pensei, nossa, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? Não deu tempo de eu fazer nada no Brasil ainda, 3 anos aqui, praticamente. Eu saí do Brasil, eu morava na casa da minha sogra, então eu não queria voltar para o Brasil e voltar a viver aquela realidade, voltar a viver na casa da sogra, voltar a Sim, depender ou da sogra, ou dos meus pais, ou de algum parente. Eu pensei, não. Aqui, de certa forma, querendo ou não, do meu jeito, a minha vidinha tá caminhando e eu vou dar um jeito nela, do meu jeito, sem ter que depender de ninguém, sem ter que ficar incomodando as pessoas. Então, é aqui que eu vou viver mesmo. Seja o que Deus, tipo, sabe, literalmente, seja o que Deus sim. quiser. O Senhor pega aí, tá nas tuas mãos o pepino, resolve isso aí. Porque grávida, imigrante, irregular, o que eu podia fazer da vida? Ou eu aceitava viver aqui essa situação, ou eu voltava para trás com a malinha, né? Com com a vergonha na bagagem, que é o que eu costumo dizer, e ainda um filho no bucho. Eu falei, não, não vou fazer isso. A minha vida tá andando, não vai ser fácil, mas eu quero viver aqui. Então, eu quero que a minha filha nasça aqui, eu quero que ela tenha educação de primeiro mundo.
E aí foi o meu ponto de partida, foi isso. Quando eu engravidei dela, eu decidi viver literalmente na Inglaterra. Aí eu coloquei um sweet off do Brasil, porque é um erro também muito grande que a gente comete. Quando sai do Brasil, você fica com aquela mentalidade ainda lá no Brasil, você não consegue fazer as coisas, você não cria raiz, nem aqui e nem lá. Entendeu? Esse tempo todo meu aqui na Inglaterra, eu já vi inúmeros brasileiros e fica vai, fica lá 1 ano e meio, perde um tempo lá 1 ano e meio, aí volta, fica aqui 1 ano, não dá conta, aí vai, aí fica, vai, vem, e não estabiliza em lugar nenhum. Então, foi quando eu pus um sweet off, falei, não, eu tô grávida, preciso focar na minha gravidez, preciso focar na minha vida, eu vou viver minha vida aqui na Inglaterra, e vai ser isso. Sabe uma coisa que eu sou nova aqui, né? Eu acabei de chegar, não tem nem 2 anos que eu moro aqui. E uma coisa que me preocupa um pouco é essa área de saúde. Eu fico pensando, como que você se viu uma imigrante legal grávida? Como que foi esse processo? Olha, quando eu descobri, eu entrei em desespero. Porque eu fazia alguns trabalhinhos, assim, clean, eu fazia faxina em algumas casas, eu trabalhava também de cleaner de madrugada, lembra? Não sei se você é dessa época dos trabalhos de madrugada, nos office e tudo. E eu não tinha na época ainda o registro no DP, porque você sabe que o imigrante irregular não tem como ele se registrar no DP. 3 anos eu ainda não tinha mexido com isso, Sim, não tinha nem procurado saber, porque na realidade as pessoas, quando você chega, as pessoas que já estão um tempo, eles te passam tanto medo em certos pontos que você fica meio que travado. Então, quando eu fiquei grávida dela, eu sim. não tive outra opção, você entendeu? Ou é isso que eu te falei, ou eu ia embora, ou eu ficava aqui e pagava para ver. Então, eu fiquei meio que desesperada. Eu lembro que na rua onde eu morava tinha um DP. E eu falei, Uhum. seja o que Deus quiser, eu vou ter que ir lá, entendeu? E o não eu já tenho. Então, foi aonde que eu fui, ao DP, com a minha bio, com, né, comprovante de endereço. Foi tão de Deus assim mesmo, tão de Deus, que eu cheguei no DP, a moça lá da recepção só olhou a minha bio, me deu o formulário, ela não perguntou de documento, de passaporte, nada, me registrou, já marcou a primeira Nossa, que consulta. sorte! E foi assim, foi bem de Deus mesmo. E aí na outra, ela me deu um outro formulário, falou, olha, eu já vou incluir o seu esposo também no seu registro do DP. Quando a bebê nascer, a gente inclui um family, que eles falam, né? Um pacote de família no registro do DP. E aí foi isso, mas foi muito de Deus mesmo. Eu acho que tudo na minha vida aqui na Inglaterra sempre teve a mão de Deus, sabe? Aquela coisa que eu vou falar, você tem sorte. Não, na minha vida não tem esse negócio de sorte, não. Sempre foi Deus mesmo, sabe? Mas aí eu tive todo o tratamento, fiz o pré-natal, ela nasceu aqui, tudo ok, tudo nos conforme, tudo como que deve ser, mesmo estando de forma irregular, eu sempre tive a proteção de Deus, graças a Deus, sabe? Então nunca tive muitos Ó, que problemas em linda, a quesito a isso, não. Lohane. Deve ser Alô, sua amiga, Rani. a Lohane, ó. Pensa numa pessoa esforçada. Tenho orgulho de dizer que estive aí com você um dia. Que legal! A Lohane, ela não chegou a morar comigo, né, Lô? Não, a gente não chegou a morar junto, não. Uma moça que era amiga dela morava comigo, alugava um quarto para essa moça, eu conheci a Lohane, uma querida, ela e o marido voltaram pro Brasil, na época ela estava grávida também. Um beijo, minha flor. Maravilha. É. Uma outra coisa que eu acho que é importante, porque às vezes os brasileiros pensam assim que o fato de só de se mudar para o exterior já é automaticamente a riqueza entrando, né? Nada precisa ser feito, você entra, você já tá rico, a sua vida já mudou ali. Não é Muita assim, gente né? tem esse pensamento, Essa né, Sônia? A gente mentalidade. bem sabe, quando a gente conversa com as pessoas, a gente sente que parece que a gente está aqui, agora a gente está milionário, é outra vida, outra pessoa, Outro, automático. outro patamar, né? É, Na realidade, é um outro patamar, é um outro mundo. Porém, você estar nesse mundo não quer dizer que você vai ter esse patamar. É o que acontece com muitos brasileiros vêm e se frustram. Chegam aqui, né? Eu costumo dizer que a galera chega, sei lá o que, que eles acham, mentaliza na cabeça deles no Brasil, e eles acham que vão chegar aqui na Inglaterra e encontrar as portas, né, da Alice no Mundo dos Paraísos das Maravilhas abertas, e é só brincar de mágica, tá tudo certo. Não é assim. É da você vem onde aqui que tomando vem. chá com a rainha já. Exatamente, é da onde que muitos se decepcionam, entram em depressão, entram em desespero e acabam regressando ao Brasil, né? Com a mãozinha na frente, outra atrás, em muitos casos, tá? Eu falo porque eu vivi experiências com pessoas assim, e ela é lastimável, porque a pessoa ela tem que sair do Brasil e ela tem que sair com aquela mentalidade
é firme, saber que obstáculos vão surgir, que não vai ser fácil, não é o país dela, não é as leis dela, não é o idioma dela, não é o clima dela, não é a comida dela. Então, não tem como você chegar aqui e encontrar a maré mansa que as pessoas acham que vai encontrar. É impossível isso, entendeu? Impossível. Mesmo que você sumiu, perdeu. Oi, Então, voltou. Perdi, eu tinha voltou. te perdido. Mesmo que a pessoa já venha com inglês, mesmo que ela já venha com a documentação em dias, mesmo que ela já venha com requisito financeiro, ela vai ter certos tipos de obstáculo por não ser o país dela, né? E com o tempo é que a gente vai Sim. se organizando e se adaptando com tudo. Mas não é fácil, não. Não venham achando que a maré mansa vai chegar aqui e achar a brisa, só deitar debaixo da sombra, que o buraco é bem mais embaixo. Bem mais embaixo. É, bem mais Bem, embaixo. você enfrentou tudo isso, teve suas filhas aí, que são lindas, que eu acompanho sempre no Instagram, são as É, gracinhas. obrigada, a Duda e a Elas Manu. estão ótimas, estudam aqui, a vida delas é aqui, inglesinhas. Hoje são britânicas, graças a Deus, né? Depois de muita luta, porque também não é assim, um filho de imigrante Como é irregular, que é esse ele não é. processo, Sônia? Para crianças nascidas hoje, né? A lei hoje, que pode ser que mude, para crianças nascidas no Reino Unido hoje, que tenha registro com outra nacionalidade, que era o caso delas, que elas nasceram, a Eduarda nasceu, eu precisei ir na Itália, então eu tive que acabar registrando ela no consulado brasileiro, e Sim, essa criança se naturaliza 10 anos depois. Se ela 10 nasce, anos. 10 anos. Se ela nasceu hoje, você não registrar essa criança em consulado nenhum, se ela for registrada apenas aqui na prefeitura inglesa, se ela tiver somente o registro de nascimento em inglês, 5 anos, essa criança pode se naturalizar britânica. Então, assim, para mim não foi um processo fácil, foi aí quase 10 anos, entendeu? De muita luta, de muita espera, de muita ansiedade, mas Deus honra, graças a Deus. Hoje são britânicas, eu não tenho mais esse tipo de preocupação, né? Porque a preocupação a minha maior é com elas, porque assim, quando eu engravidei, o meu desejo era, eu quero que elas cresçam, tenham educação de primeiro mundo, tenha uma vida o qual eu não pude ter no Brasil, né? E eu não Sim, poderia proporcionar um padrão de vida que eu proporciono para elas aqui, eu não poderia proporcionar no Brasil. Depois que elas nasceram, aí a minha luta foi pela naturalização delas, a documentação delas. Por quê? Porque eu não queria as minhas filhas vivendo no país que elas nasceu, irregular. Pra gente que é mãe, pra gente que é pai, chega a ser uma revolta, né? Então, sim. pra mim era questão de honra. Tipo, mesmo que eu volte pro Brasil algum dia, mesmo que eu chute o balde disso aqui, mas as minhas filhas, elas têm que se tornar cidadãs britânicas, porque elas nasceram aqui. Então, aí foi da onde começou a outra luta, né? Na minha mente de mãe, eu pensava, se eu pego elas hoje, criança, e volto pro Brasil, daqui 10, 15, 20 anos, sei lá, elas vão olhar para minha cara e falar: mãe, eu nasci lá em Londres, eu nem posso entrar lá dentro, né? Então, para mim, isso era inadmissível. Então, a luta foi mais por elas, né? Mas graças a Deus, foi sofrido, foi um tempo de muita espera, sabe? Muito gasto, porque você gasta muito financeiramente falando, não é barato, Sim. e você tem muito gasto também psicológico, mental, sabe? Uhum. É muito estresse esse percurso de legalização. Só quem passou por isso sabe o que eu estou falando. Né? É muito estresse, é muito dinheiro, mas no final, sim, com Vale a certeza, pena. vale a pena, com certeza. Uma outra coisa que eu tenho uma curiosidade, porque eu sou uma pessoa que tenho muita vontade de empreender. E quando eu Sim, me vi num país completamente estranho, onde eu não conheço o consumo, como as pessoas consomem, como funcionam as leis, eu meio que desisti, para ser bem sincera com você. E aí eu vejo você empreendendo, tendo seu sucesso. Como que foi? Como você começou a empreender aqui na Inglaterra, aqui em Londres? olha, eu não tive, na realidade, eu não tive muita escolha, né? Essa que é a realidade. É engraçado que a vida sempre foi empurrando eu assim para caminhar as minhas decisões, sabe? Eu engravidei da Aham. Eduarda, eu empreendia no Brasil também, apesar de ser muito jovem, eu sempre fui apaixonada por esse mundo do empreendedorismo. Então, quando eu vim para Londres, eu comecei a fazer clina, faxinas em algumas casas, tal. E eu fazia unha e depilação também.
As pessoas que me acompanham mais antigamente, eles sabem disso. Então, eu fazia unha, depilação nos meus horários vagos, extra, e fazia as minhas faxinas de casa. Então, quando eu engravidei Sim. da Eduarda, eu não tinha mais como sair para fora para fazer as faxinas, porque eu não tinha com quem deixar ela. E as donas das casas não aceitavam eu trazer um bebê, até porque não tinha condições de levar um bebê para fazer uma faxina numa casa, não é mesmo? Então foi quando eu tive a ideia de começar a fazer os salgados. Eu morei, na realidade, a primeira casa que eu morei aqui em Londres, a história do salgado é bem engraçada, porque eu nunca produzi isso no Brasil. Nunca nem passou na É minha isso que eu ia cabeça. perguntar, se era uma coisa que você já fazia. Não, eu nunca passou na minha cabeça algum dia produzir salgado, trabalhar com coxinha. Eu só comia, mulher, né? Sabia nada, sabe? Então, assim, a história do salgado é muito, assim, engraçada. Que essa primeira casa que eu morei, que a gente morou com muita gente nessa casa, ele tinha um Sim. salão de beleza. A dona também é empreendedora. Na época também era ilegal, era uma loucura. E tinha uma moça que morava nessa casa. Ela produzia os salgadinhos e ela vendia para as clientes que frequentavam o salão, que também era dentro de casa, da onde a gente morava. Todo mundo morava nessa Nossa, casa. Então entendi. tinha, então imagina, tinha um salão na casa, no conservatório. Aí tinha Sim. eu que fazia unha e depilação na parte de cima. E tinha a moça que produzia o salgado. Literalmente era um business house. Quase um shopping center. Só Quase faltou as shopping boutiques. center, exato. Você entrava, fazia o cabelo, a unha, a depilação, e ainda comia um lanchinho. Só faltava Então, comprar a roupa, já saía pronta. brasileira é terrível, né? A gente dá um jeito. Então, ela fazia os salgados para as clientes do salão. E Sim. ela mudou da casa, ela alugou um lugar só para ela alugava um quarto nessa casa e ela mudou. E as clientes chegavam no salão com fome, porque esse salão já funcionava há mais de 3 anos no mesmo endereço. E as clientes iam fazer o cabelo e sabia que lá tinha coxinha, os risoles, salgados e tal. E elas iam com fome pro salão. E isso, ficava o dia inteiro no salão para arrumar um cabelo. Tipo, chegava às 8, saía às 3 da tarde. Era bem assim, a gente saía meia-noite, entendeu? Então, foi da Quase uma onde balada também. quase uma balada. E aí a dona do salão, que na época, né, foi uma pessoa que me incentivou muito, me deu muita força quando eu cheguei aqui, ela falou, Sônia, por que você não aprende a fazer o salgado? As clientes vêm com fome, aí você já vende, ganha um trocadinho, e quem sabe dali você começa a pegar para festinha. Então foi daí que eu fui atrás da moça, que fazia o salgado, perguntei se ela não se importava de me ensinar a passar a receita, porque eu nunca, ela morava com a gente, mas eu não ficava ali em cima dela, olhando, Sim, observando o que ela fazia, ou deixava de fazer, porque a gente não tinha muito tempo para isso. Então eu não tinha noção sim. por onde começar, como fazer, entende? Porque aqui E trabalha-se muito. exato, eu Muitas não horas. tinha esse tempo e nem essa pretensão, sabe? Ah, vou aprender salgado aqui, porque daqui um dia eu vou fazer também. Nunca. Então foi algo que surgiu assim mesmo, a oportunidade. E quando eu liguei para ela de imediato, ela falou: Imagina, claro que eu te ensino, tal. Você também pode pesquisar no Google, tem muitas coisas que, né, que você pode aprimorar, tal. Então foi uma pessoa também muito usada por Deus aqui na minha vida. E aí eu comecei a fazer os salgados. Nessa época eu não tinha Eduardo, eu não estava grávida. Comecei a fazer ali pro salão mesmo, bem pouquinho, as clientes comiam e tal. E dali as clientes começaram a gostar, e aí elas começaram a indicar para festinha e tal. Mas aí onde eu decidi mesmo me focar no salgado e pegar como plano de negócio aqui, foi aí quando eu engravidei da Eduarda e quando ela nasceu. Porque aí eu fazia os cleaner, não tinha com quem deixar ela, e até porque se eu tivesse eu não teria condições de pagar, porque uma babá que a gente sabe que é muito cara. Eu não tinha Caríssimo. direito a nursery, porque eu era irregular, o governo jamais iria me ajudar nesse quesito. Então foi onde eu foquei mesmo no salgado. Falei, não, pera, agora, né, deixa eu realizar o que eu vou fazer. Eu vou focar mais nos salgados, nas coxinhas, eu vou Sim. fornecer mais quantidade para festa e tal. E foi aí onde eu comecei a divulgar mais no Facebook. Não, no Facebook não, era no Orkut ainda na época. E assim, eu Nossa. fui muito caruda, porque o pessoal antigamente que trabalhava com comida em casa, seja marmitex, seja bolo ou whatever, seja lá o que for, as pessoas elas tinham medo, e até hoje elas têm um certo receio, porque você precisa de uma licença homemade para trabalhar, todo um quesito, não é algo tão complicado para se obter aqui na Inglaterra. Mas se você divide casa com outras pessoas, é mais complicado, sabe? Então as pessoas elas tinham medo. Hoje eu vejo que algumas pessoas ainda continuam tendo esse medo,
Porque, infelizmente, tem pessoas no meio, no nosso meio, na nossa comunidade, que acabam por maldade denunciando aquele endereço, não quer ver aquela pessoa avançar, não quer ver aquela pessoa crescer. Então, eu fui muito caruda na época, porque eu era ilegal, entendeu? E na minha época já tinha o cravo e canela, já tinha o Sim. mineiro, já tinham pessoas que estavam no ramo há muitos anos dos salgados aqui, eram empresas solidadas, pagavam suas taxas, tinham funcionários, e eu tava nem aí, eu fui no Orkut, metia as coxinhas lá e fazia o barulho, e fazia o negócio, e a galera em cima, porque ela é ilegal, porque ela não tem licença, e que nós vamos denunciar, e que não sei o quê. Eu falei, ó, seja o que Deus quiser, eu tenho que trabalhar, deixa uma galera frustrada aí, porque eu preciso trabalhar. E foi assim que as pessoas foram conhecendo o meu produto, o meu trabalho. E aí o negócio foi deslanchando, assim, graças a Deus. Mas foi quando a Eduarda nasceu mesmo, porque eu não tive outra opção. Ou eu fazia ou eu não fazia, sabe? Porque eu nunca fui uma pessoa de ficar parada, dependendo. E só na época o meu marido trabalhava, o dinheiro dele não era o suficiente para sustentar eu, ele, uma criança, um bebê. Era bem apertado o dinheiro dele. Então eu tinha que fazer alguma coisa para poder ajudar financeiramente, né? Poder manter a minha família, a minha filha. E aí o negócio foi andando, graças a Deus. Entendi. Olha, sinceramente, É, é muito desafio, é muita superação, né? Quem tá de longe só vê a foto na London Eye, no é, passeio, no parque. é porque as pessoas, eles fantasiam, né? Tipo, a vida do imigrante não é fácil, gente. Assim, eu falo para as pessoas que não estão aqui ou em qualquer outro país, que nunca deixaram o Brasil, é muito fácil você ver uma pessoa que vive fora hoje, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 20 anos depois, ali já conquistou sua casa, no país que vive, já abriu um negócio, virou um empresário. É muito fácil a gente, né, fulano, tá, mas você não conhece a história dele, sabe? A história de um imigrante, para ele obter sucesso num país que não é o dele, não é fácil. É muitos dias de lutas e glórias, e eu digo que é mais luta do que glória, na realidade, sabe? Então, assim, eu sou uma pessoa muito agraciada por Deus. Desde que eu coloquei os pés nesse país, eu vejo assim, o cuidado de Deus, o mover dele na minha vida. Sempre foi assim, sabe? Então, hoje eu tenho um carinho muito grande pela Miss Coxinha, porque no início não era Miss Coxinha, né? Foi um processo, criei outros nomes e eu não tinha a visão de empreendedor igual eu tenho hoje. Hoje eu tenho uma outra visão do negócio. Então, assim, a Miss Coxinha para mim hoje é a minha vida. Sabe, eu quero levar para uma vida mesmo, é um plano de negócio, eu quero poder abrir a minha loja, o meu shopping e sei lá, E quem vai sabe até abrir. torna. Exato, em nome de Jesus. E quem sabe até tornar um negócio de família, né? Minhas filhas estão crescendo. Bom, pelo menos é isso que eu planejo, né? Quando elas crescerem, aí já é a vida delas, já é os planos delas. Mas eu tenho um carinho muito grande pela Miss Coxinha, pode ter certeza. Porque foi através de muito suor, muita luta e muita dedicação que hoje ela existe. Ai, que bom. Olha, muita gente aqui falando que não conhecia a sua história. Ó, o Rafael ficou muito animado de conhecer. Ah, E eu estou muito obrigada. feliz também da gente estar compartilhando isso aqui com todo mundo, porque muita gente tem esse sonho, né, de morar fora, não consegue É, entender como é o processo, e é bom também ver que apesar de tudo que a gente passa aqui, a gente tem a nossa conquista, a nossa felicidade, e as coisas vêm com o tempo e muito trabalho, vem só com o esperar e tempo. confiar que vem. Tem que ter muita dedicação, sabe? O que eu vejo nas pessoas às vezes as pessoas elas criam toda uma fantasia na cabeça delas e eu vou para Inglaterra ou eu vou para os Estados Unidos, eu vou lá e vou fazer isso, vou fazer aquilo. Beleza, você pode criar tudo isso, mas você tem que chegar aqui, você tem que fazer acontecer e não esperar acontecer. Se você não fizer acontecer, nada vai acontecer. Os anos vão passar, a vida vai passar, você vai ficar velho e quando você vê, você não fez nada, entendeu? E sem falar que muitas pessoas chegam aqui também, é uma revolta às vezes até minha, isso é pessoal meu, e eu às vezes até falo ali no meu Instagram, vocês que me acompanham, vocês sabem, eu fico revoltada, porque tem muitos brasileiros que chegam aqui, eles têm documentação, eles não sabem o que é viver irregular, igual eu vivi, igual muitos brasileiros viveram.
Eles chegam já com o documento, eles têm toda uma oportunidade, um país aí aberto para poder te acolher em N quesitos. Se você é legalizado, você pode estudar, você pode aprimorar o seu inglês, você pode empreender, você pode crescer, você pode trabalhar, sabe? Você pode correr. Não, eles chegam, isso aqui é 80%, eu estou falando, porque eu vivo aqui há 15 anos e eu sei o que eu estou falando. 80% chega aqui, o que eles, em vez de eles chegarem em você e falar assim, ó, Sônia, como é que eu faço para me arrumar um trabalho? Quantas horas? Quanto que eu vou ganhar? Não. Você sabe aonde eu consigo formulário do benefício para me receber o dinheiro do aluguel? É assim que eles fazem. 80% é assim que faz. É muito triste, é lamentável uma pessoa que tem documentação no país, que tem tudo para crescer, que tem tudo para arrebentar, ficar com a mentalidade tão fechada, tão limitada, sabe? Então, é revoltante, sabe? Então, quando você vê um empresário que cresceu, que está crescendo, que está construindo a história, que comprou a casa dele, que abriu um negócio, você pode ter certeza que foi a base de muita dedicação, muita determinação, muito trabalho, muito esforço, muitas noites em claros, e não foi escorado no governo, não, porque escorado no governo é sinônimo de pobreza, miséria. Infelizmente, tem muitas que optam por esse caminho. E Pois sem é, necessidade, é porque é um muito. país abençoado, sem necessidade. Essa é a Eu verdade. tive a oportunidade ano passado de trabalhar aqui. Eu fiz uns trabalhos de garçonete e eu percebi que até quando você começa por baixo, se você se esforça, até promovido você é rápido. É. Aqui é um Eles país muito reconhecem o nosso abençoado. trabalho. Eu digo que aqui é a terra que mana leite e mel. Se a pessoa não for preguiçosa, aqui ela muda de vida. Ela muda. Ela consegue mudar a vida dela. Se ela não for preguiçosa, se ela não for uma pessoa acomodada, se ela não tiver a mente dela limitada, sabe? Se ela for uma pessoa, eu não digo gananciosa, porque ganância é aquela pessoa que prejudica tudo e a todos para poder obter algo na vida, né? Você tem que ter ambição. Se ela for uma pessoa ambiciosa, determinada, né? E para ela nada vai parar ela ter aquilo na mente, determinação e foco, porque às vezes você vai sair do foco. Isso é fato. Tem dias que a gente sai do foco e a gente quer desistir, quer chutar o balde. Isso acontece comigo até hoje, 15 anos depois. Mas aí você centraliza, né? Não, peraí, qual que é meu foco? Qual que são os meus motivos? E aí a gente volta a caminhar de novo no caminho certo que tem que ser. Não, você tem toda a razão. Assim, graças a Deus, eu sou cidadã italiana, então eu cheguei antes do Brexit, eu não tive problema. O Sim, meu inglês era mais ou menos, mas dava para me comunicar. Em uma semana eu estava trabalhando. Só que você não pode querer escolher. Eu não vou achar que eu exato. vou sair do Brasil, que eu vim para cá sem, não vim com emprego, e que eu vou trabalhar com a mesma coisa que eu trabalhava lá, né? Você pode até trabalhar na sua área, No mas isso vai futuro. levar no futuro, isso vai levar um tempo. A não ser que você já chegue aqui rasgando o inglês fluente, cheio das, como que se diz? Multinacional no currículo, Exatamente, alguém para poder te indicar, indicar. né? Um QI que a gente fala no Brasil, né? Um QI, alguém para te indicar, alguém para poder te acolher, aí é outros 500. Mas se você vem como um imigrante normal para iniciar a sua vidinha do zero, ah, eu sou esteticista no Brasil, ah, eu sou nutricionista, eu sou advogado, eu sou raia 4. Beleza, você pode trabalhar na sua área aqui e você deve almejar isso, mas para você chegar lá, você tem um longo percurso a correr. Aqui na Inglaterra não é, ah, eu sou médica, sou dentista, vou abrir um escritório. Não, você tem que se regularizar toda a sua situação aqui da sua profissão, todos os currículos, cursos, tudo que você tiver de fazer para registrar, né? Porque tudo aqui eles pedem o Nossa, registro, bem os burocrático. cursos, é bem burocrático. Sim, é possível, mas a pessoa tem que entender que ela vai correr um longo percurso, não é da noite para o dia. E aí daí é onde as pessoas muito se frustram, porque acham que vão chegar aqui e já, sabe, é como eu falo, vai chegar aqui e sentar na área VIP. Não, você não vai sentar na área VIP, não. Primeiro vai pegar lá o finalzinho da fila e caminhar bonitinho como todo mundo faz. Aí sim você vai obter o sucesso, depois de um tempo. Não é assim, da noite para o dia. Demora. Verdade. Então, assim, para finalizar, manda uma mensagem para os brasileiros que querem vir para a Inglaterra, ilegal ou não, o que eles têm que ter na mente, como trabalhar esse processo. Você que tem muita experiência, fala aí pra gente. Olha, eu indico para quem quer deixar o Brasil ter muita determinação, muito foco, muita fé em Deus. É o que eu digo para as pessoas, se preparar
Principalmente mentalmente, eu sempre falo isso para todo mundo, porque, mas como assim mentalmente? O Sônia é doido. É porque você não sabe, ou como é que fala? A pressão que é isso aqui. Isso aqui é uma pressão todos os dias. Então, se você não tiver preparado mentalmente e espiritualmente falando, você tem que estar muito firme com Deus para você ser um imigrante, você não consegue. Você vai voltar para trás com a sua bagagem e a vergonha dentro dela. Então, se preparem mentalmente. Por que mentalmente? Por causa da pressão. Principalmente se você vem para viver de maneira irregular. É uma pressão todos os dias. Todo dia é um desafio novo. Todo dia é um problema, é um pepino para resolver. É uma coisa de louco. Então, se você tiver mentalmente, espiritualmente forte, você consegue vencer qualquer obstáculo, qualquer objetivo que você tenha. Financeiramente falando, que tem que se preparar, precisa se preparar financeiramente, porque você não vai chegar aqui, ninguém vai te dar uma casinha para você dormir, comidinha para você comer enquanto você se organiza, não. Então tem que trazer um dinheiro, mas se você não for uma pessoa preguiçosa, trabalho aqui a qualquer esquina tem trabalho aqui, não falta trabalho. Isso é então no verdade. financeiro você vai se organizar, você tendo ou não, você vai se organizar se você não for uma pessoa preguiçosa. Se você for uma pessoa preguiçosa, acomodada, aquela pessoa que só espera pelos outros, então não fica quieto no Brasil, nem sai. Nem saia daí, porque você vai. É o que eu costumo falar para as pessoas assim, ó. Você vai sair do Brasil, você é preguiçoso, preguiçosa, acomodado, pelo amor de Deus, fica aí que você vai vir para cá e já vai trazer problema para nós aqui, da comunidade. Porque aí você já viu? Aí fica nos grupos pedindo dinheiro, pedindo isso, pedindo aquilo. Dá um problema, uma confusão pra gente, que às vezes não tem nada contra, gente. Se as pessoas estiverem precisando para algo sério, Para ajudar. exato, a comunidade tem mais é que se unir e ajudar. Mas tem umas pessoas aí que vamos combinar, né? Tem umas pessoas que vêm, chega aqui, fica dando trabalho, não quer saber de trabalhar, aí a gente arruma trabalho, fica querendo escolher. Aí esse não serve. Aí porque eu não quero acordar Escolher cedo. trabalho é o que eu mais Então vejo, hein? é o que quer escolher trabalho. Então, assim, se você é muito patricinha, muito dondoquinha, muito filhinho de papai, muito não me toque, não fica quietinha aí no Brasil, que você vai poupar estresse para você e vai poupar estresse pra gente. Agora, se você é aquela pessoa que tem um sangue no olho, que você quer vencer à custa de tudo, desde que não seja passar em cima de ninguém, prejudicar ninguém, mas você quer vencer acima do seu suor, do seu trabalho, da sua determinação, da sua garra, da sua fé em Deus, então venha que aqui é o lugar certo, meu amor. E seja preparado para as pressões que tem dia a dia aqui, porque não é fácil, não. É só pra gente forte mesmo. Gente fraquinha, dá conta não. Volta todo mundo com a vergonhazinha na bagagem pro Brasil. Volta. Eu já vi muitos voltar. E eu ainda tiro o sarro ainda. Falo, vai voltar pro Brasil com a vergonha na bagagem. Vai com Deus. Então sou bem dessa. Eu sei. Ó, o Jones. Ó, Esse aqui muito também é um amigo meu obrigada. lá dos Estados Unidos. Ó, também é empreendedor lá Olha nos lá, Estados ó. Unidos. Comentário Imigrante, tá minha Sandra arrebentando linda. Eu lá. quero vender coxinha. Isso aí, Vamos amigo. Tá vendendo exportar pão de coxinha. queijo. Ele também é Congelada um, é dá um para sinônimo exportar. de muita determinação nos Estados Unidos. Sucesso para você aí, Johnny. Maravilha. Amei a nossa conversa. Eu tenho certeza que todo mundo também adorou. Você deu Imagina! conselhos valiosíssimos. Foi um prazer. Nós Pensa temos no que marcar o curso. nosso chazinho aqui, né? Exatamente. A hora que você quiser. Só me convidar que eu boto aí. Ah, e muito obrigada. E, gente, quem mora aqui em Londres, coxinha, risole, tudo que é delícia, entra no É. Instagram dela e pode fazer o pedido. Segue lá a Miss Coxinha. A gente tem toda uma linha de padaria deliciosa, entendeu? Mas tem que pedir um pouquinho com antecedência, porque a Miss Coxinha aqui é um pouquinho corrida, é um pouquinho busy, mas consigo fornecer todo mundo. Maravilha. Um Obrigada, beijo viu, para todo mundo que Cíntia? acompanhou a live. Obrigada, Sônia. Um trabalho, não quer saber de Estúdio Sonhar, um beijo. Todo mundo que acompanhou, um beijo. beijo. E vamos lá, né? Que a gente está aqui, vamos trabalhar, que amanhã é Vamos dia. trabalhar e sucesso para todo mundo. Para quem está aqui na Amém. Inglaterra, para quem Obrigada. está Um em beijo. outros países e para quem está no Brasil. Beijo, beijo e sucesso. Beijo. Tchau. Tchau.